Olá pessoal, mais um vídeo. Agora um vídeo sobre a resolução de exercícios da seção 3.5, que é exatamente derivação implícita. Ok? Derivação implícita. Tá? Vou fazer alguns exercícios mais para mostrar para vocês como que a coisa funciona, tá? Novamente é mais uma técnica de derivação. Ok? Então, para iniciar, a gente vai logo para o exercício 7. Exercício 7, eu tenho aqui uma equação x² mais xy menos y² igual a 4. Tá? Fundamental nesse exercício, ok? É GeoGebra. Vai lá no GeoGebra, faça essa atividade, né? Vai no GeoGebra e escreva exatamente essa equação aqui. O que o GeoGebra vai apresentar para vocês? Ele tem um procedimento numérico, possivelmente, né? Ele vai apresentar todos os xy no plano, ele vai marcar com uma corzinha. Então, tem uma tela branca, ele vai marcar com uma tela com pontos numa cor que você queira, logo como está setado lá no GeoGebra, né? Que satisfazem essa equação aqui, ok? Depois eu vou trabalhar com outras equações e quero que vocês vejam no GeoGebra, para vocês verem a dificuldade que se tem também em plotar os pontos que satisfazem uma equação, ok? Pontos no plano, ok? Então, o exercício aqui é simplesmente imaginar aqui, né, y como função de x e calcular a derivada. Então, o exercício pede quanto que é a derivada de y com relação a x, ou seja, dy dx, ok? Se você pegar um ponto dessa curva aí, tá certo? Então, a estratégia qual é? É imaginar o y como função de x, então a gente faz isso de que jeito? Então, vamos lá, a gente imagina que é possível fazer isso, tá? Então, na região da curva onde isso é possível, né, eu vou estar fazendo as contas, tá? Então, o que você sabe é que isso daqui é igual a isso, ok? Então, o que a gente vai fazer, né, a estratégia de derivação implícita é, eu vou derivar com relação a x dos dois lados, já que as duas coisas são iguais, né? Para os x que eu quero, ok? Então, isso aqui é uma verdade. Tá? Essa derivada com relação a x é bem tranquila, é zero, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui implica que zero é igual. Agora, eu preciso derivar isso aqui com relação a x. Então, primeiro, derivada de x². Derivada de x² com relação a x é 2x. Mais, agora, cuidado, aqui eu tenho x vezes y. Só que o y é função de x. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar a regra do produto. Ok? Então, como fica? Mais a derivada do x, né? A derivada do x, que é 1 vezes y, mais o x vezes a derivada do y, que é o y', menos, cuidado novamente, eu tenho y como função de x ao quadrado, ok? Regra da cadeia. Então, como que é a derivada de u ao quadrado, tá? Derivada de y ao quadrado com relação a x. Então, é 2y vezes y'. Perfeito? Ou seja, o que a gente tem aqui, que 0 é igual a 2x mais y, mais, eu já vou colocar assim, x menos 2y, y', tá? E a parte interessante aqui é que você até pode pensar em isolar o y como função de x e y, ok? Do ponto que você pega. Então, vamos fazer nesse caso aqui, tá? Então, isso implica que x menos 2y vezes y' é igual a esse cara aqui, vem para o outro lado, né? Então, menos 2x menos y, ok? E agora uma pergunta, eu posso passar isso dividindo? Posso, desde que não seja zero. Então, supondo que o x é diferente de 2y, ok? Eu tenho que o y' é igual a menos, vamos colocar assim, 2x mais y, dividido por x menos 2y, tá? Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, que se você pegar pontos dessa curva que não estão nessa reta, y igual a x sobre 2, então, nesses pontos, a derivada vai ser dada por isso aqui.
É isso que a gente acabou de calcular. Isso aqui depende do quê? Depende do x e do y que você pega lá, satisfazendo a sua curva. Quando vocês olharem o GeoGebra, essa curva aqui vocês vão perceber que tem uma hipérbole rotacionada, ok? Então observem lá, tá certo? Perfeito, então. Esse é o primeiro exercício que eu quis fazer com vocês, tá? Agora, outro exercício que eu quero fazer as continhas é esse aqui, 8. Essa sessão acaba sendo muito um exercício de uso da regra da cadeia, tá? E das regras de derivação que a gente aprendeu até então. Exercício 8. Tem essa curva aqui, 2x ao cubo mais x quadrado y menos xy ao cubo igual a 2. E o exercício novamente pede quem é y' de x. Então, novamente, GeoGebra, gente. Fazer essa... Coloque no GeoGebra isso e veja o conjunto dos pontos que satisfazem essa equação. Tá? Muitos de nós, às vezes, têm dificuldade de entender isso aqui, né? Por exemplo, y igual a 2x mais 5, né? Ou seja, uma equação desse tipo, uma reta, ok? Porque você tem uma equação já bem não linear, né? Ok? Que é difícil de produzir pontos. Vocês conseguem me dar um xy que satisfaz essa equação? Não é tão trivial, ok? Então, fato novamente, usando derivação implícita, eu vou derivar dos dois lados com relação a x, tá? Então, 2x ao cubo mais x quadrado y menos xy ao cubo igual a derivada com relação a x da função 2. Ok? E sempre lembrar que aqui, como eu estou derivando com relação a x, eu estou supondo o y aqui como função de x. Esse é o cuidado que tem que ter. Então, isso implica o quê? Derivada de 2x ao cubo, né? Esse cara desce, regra da potência. Então, fica 2 vezes 3x quadrado, ou seja, 6x quadrado. Mais, cuidado aqui, regra do produto. Então, a derivada de x quadrado é 2x vezes y mais x quadrado vezes a derivada de y, que é o que eu estou querendo. Menos, derivada aqui, produto de novo, porque o y é função de x. Então, derivada do x aí é 1 vezes y ao cubo menos x, derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado vezes y'. E isso tem que dar 0. Ok? Então, cuidar onde que eu tenho y' aqui. Eu tenho y' aqui e tenho y' aqui. Se você tentar isolar, né, o y' como função de xy, né, isso é possível. Então, isso é equivalente a dizer o quê? Vamos lá. 6x quadrado mais 2xy. Então, eu peguei esse cara, peguei esse. Menos y ao cubo. Igual. Tá? Agora eu vou jogar esse cara e esse cara lá para o outro lado. Ok? E colocar em evidência o y'. Tenho y' que multiplica... Aqui eu tenho menos x quadrado, né, que vai lá para o outro lado. E aqui eu tenho esse cara aqui, que é mais 3xy quadrado. Ok? E daí a Bélia pergunta, posso passar isso dividindo? Posso, desde que não seja zero. Então eu tenho que admitir essa hipótese aqui, ó. Isso aqui não pode ser zero. Então o que a gente está dizendo aí? Que os pontos que satisfazem essa equação, e esse mesmo ponto, se isso não for zero, né, eu posso pensar, então, nesses pontos, né, supondo que isso aqui não é zero, né, eu acabo de dizer que o y' nada mais é do que 6x quadrado mais 2xy menos y ao cubo dividido, vou colocar assim, 3xy quadrado menos x quadrado. Então, recapitulando. Nos pontos, pega um ponto dessa curva, que isso aqui não dá zero, então você tem a derivada. E a derivada depende de quem? Do x e o y que você está. Perfeito? É simples, né? Não é tão complicado. Próximo exercício. E todos são nessa mesma linha, ok? Fiz uma seleção aqui, exercício 12. Tá? Exercício 12 é interessante principalmente se vocês colocarem no GeoGebra. Vocês vão ver que a máquina se perde pra caramba para botar os pontos que satisfazem essa equação aqui. Então, vou até escrever aqui do ladinho, GeoGebra.
E uma coisa importante é você, se você estiver com desktop, né, ou mesmo com outro aparelho, ficar movimentando o cursor aí, ou movimentando a tela, para você começar a se aproximar dos pontos. Isso é bem interessante, tá? Essa curva aqui não é trivial, a gente não sabe o que é. Não é uma curva, é um conjunto de curvas, né? Na verdade, isso aqui é um conjunto de pontos que satisfazem essa equação aqui. Ok? Mais uma vez, o que o exercício pede? Quem é y' de x? Essa é a pergunta. Então, novamente, como antes, a gente imagina o y aqui como função de x e sai derivando. Então, a derivada com relação a x de 1 mais x é igual à derivada com relação a x de seno de x vezes y ao quadrado. Agora é só cuidar para não errar a derivada, né? Então isso implica derivada de 1 mais x, ou seja, uma reta, né, com relação a x, então isso é 1, igual. Agora o que eu tenho aqui? A derivada com relação a x do seno de alguém. Esse alguém depende de x, né? Então a derivada é exatamente o cosseno daquele alguém, certo? Só que agora eu tenho que multiplicar pela derivada desse alguém. Essa derivada aqui com relação a x, ok? Muito cuidado. Esse cara aqui, y, é função de x. Então agora, simplifica aqui 1 é cosseno de x y ao quadrado vezes regra do produto, x e y como função de x ao quadrado. Então, regra do produto, derivada do x é 1. Então, 1 vezes y ao quadrado mais o x vezes a derivada de y ao quadrado. Derivada desse cara aqui. Então, o 2 desce, então é 2y vezes y'. Ok? Da mesma forma, tá? Não vou fazer essa conta agora. Você pode isolar o y', concorda? É simplesmente pegar esse termo aqui, ó, multiplicado por isso, jogar para o outro lado. E depois, esse termo multiplicado por isso vai ter que passar dividindo. Então, só um comentário aí. Esse cara aqui, multiplicado por esse, vai ter que passar dividindo. Porque é ele que está multiplicando y', né? Se isso não for zero, você pode passar dividindo. Então, a conclusão que a gente tira de novo. Se você pegar um ponto xy que satisfaz isso, e, além disso, esse produto aqui ó, não dá zero, então você tem o y' naquele ponto. Tá ok? Alguém de vocês poderia perguntar para mim o seguinte: professor, mas e se eu quisesse x' de y? Não dá para fazer a conta? Dá para fazer a conta. Só que daí o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma mudança dos eixos, né? Eu estou imaginando agora o x como função de y. Então, o que deveria ser feito? Ó, o x é função de y, o x é função de y. Ok? E o y seria a variável. Tá certo? Não é o que o exercício pede. Mas, se isso fosse verdade, eu vou derivar com relação a y, agora 1 mais x. Isso tem que ser derivada com relação a y de seno de x, y quadrado, ok? Vamos lá. Quanto que é a derivada de 1 mais x com relação a y? A derivada do 1 é 0 e a derivada do x, o x é função de y. Então, é x', certo? Seria x', tá? A gente coloca x' de y, né? Mas lembre que y' a gente não põe y' de x, tá? Mas é x' de y, ok? Aí, igual. Agora, a derivada com relação a y de seno de alguém. Então, novamente, vai ser o cosseno desse alguém vezes, agora eu preciso derivar o alguém, então vamos colocar xy quadrado, linha, certo? Só que esse linha aqui é derivada com relação a y, perfeito? Então, o x é função de y, é derivada com relação a y, não é? Então, como o x é função de y, aqui eu tenho um produto, né? Perfeito? Se a gente quiser fazer, ó, x vezes y quadrado derivada com relação a y, como fica? Então, a variável é y, ok? Então, eu vou derivar o primeiro com relação a y. Então, fica x' de y, ok? Vezes y quadrado, mais o primeiro, x de y, vezes a derivada de y quadrado com relação a y, é 2y, ok? Então, agora,
esse cara aqui eu coloco aqui e eu isolo o x'. Só que observe que agora tem o x' aqui e tem o x' aqui. Perfeito? Mas você só está mudando o referencial. Em vez de imaginar y como função de x, você está imaginando agora x como função de y. Ok? Este é o exercício.